Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como toda sexta-feira, hoje o nosso dia é de resenha de filmes. E o filme em questão que eu escolhi, apesar de demorado, né, foi Avatar, O Caminho da Água, que já está finalizando sua estadia nos cinemas. Então, na verdade, esse filme aqui era para ser o primeiro da minha resenha de filmes. Eu demorei para poder criar coragem para gravar. Foi quando fui pro cinema assistir Titanic, por fim. Por isso que o primeiro vídeo do canal é o Titanic sobre resenha de filmes. Bem, o que falar de Avatar, O Caminho da Água, né? Para você que teve a oportunidade de ir no cinema assistir, sabe que foi maravilhoso, porque é isso que o James Cameron ele queria trazer para esse filme, que é a experiência de assistir. Se instigou, te deu vontade de ir ao cinema, não apenas para ver o filme, como seria o objetivo principal de ir para o cinema, né? Mas o que ele queria, e na minha opinião conseguiu, foi de nos proporcionar uma experiência, um show, um espetáculo, né? Bem, sobre a história, porque no primeiro filme do Avatar, que foi lançado em 2009, é o qual é o líder absoluto de audiência, né? Tem quase 3 bilhões de dólares de faturamento. O Jake Sullivan, né? Ele conseguiu tirar os inimigos do planeta Pandora, que nesse caso são os humanos, e os forçou a voltar para a Terra, né? Só ficou alguns humanos no Pandora que quiseram ficar, e são pessoas que eram leais aos navios, né? Que são o povo da floresta, que são os Avatar, que são os navios. Avatar não é o navio. Avatar, eles são os corpos de navio em que os seres humanos eles têm a sua consciência transportadas para eles, entendeu? E uma das pessoas que ficaram foi quem? Foi o Spider, que é o filho do Coronel Miles, né? Que foi aquele vilão do primeiro filme ao qual foi morto, né? Pela Neytiri. Então, o Jake, ele é condecorado e aceito depois de ter virado Turumactu, o líder dos navios, e ele se casou com a Neytiri. Eles tiveram 3 filhos, e eles têm no total, atualmente no filme, 5 filhos, né? Entre sendo 3 biológicos e 2 adotivos. O adotivo deles é o Spider, que é o filho do general que foi o vilão no primeiro filme. A Kiri, que é a filha da doutora Grace, porque eles conseguiram, o corpo avatar dela estava grávida, ainda não se sabe de quem é o pai. Eu tenho minhas suspeitas, então conseguiram fazer com que o corpo da avatar da doutora Grace gerasse a Kiri, né? E tem os 3 biológicos, né? Que é o Nathan, que é o mais velho, que é o filho do Gente, o exemplo, o mais forte, que por boa parte do filme ele é um dos personagens principais da história. O Loki, que é o filho mais novo, que é o mais rebelde, mais controverso. Digamos que ele tem até uma certa invejinha do irmão dele, do Nathan. E tem uma menorzinha que é a Kiri, né? Bem, após vários anos de paz, vivendo lá com a família, até um certo dia eles veem uma luz no céu. Já sabe que são o povo do céu, que são seres humanos, né? Eles retornam para Pandora, e dessa vez com mais força, com mais gente e com alguns objetivos diferentes. Se você lembra no primeiro filme, o objetivo deles é uma pedrinha e ela era muito material, que era isso que eu importava para eles, né? Eles faziam essa mineração para levar para a Terra esses produtos. Agora eles têm outros interesses além disso. Tanto que no primeiro filme ainda tem uma preocupação em não matar os navios, porque no planeta Terra ainda tinha muitas pessoas, os ambientalistas, as pessoas posso dizer assim, que se importam com a vida humana, com a vida navio. Eles recriminavam matanças, esse tipo de coisa, e parece que nesse filme isso já foi meio que esse sentimento de defesa dos seres humanos que ainda defendem os navios. Isso está meio que abafado. O livro não deixa claro que é todos, que o único objetivo geral deles
é a extração daquele líquido dourado das baleias, que nesses casos são os Tulkun. É o único objetivo, para mim, ao meu ver, que é mostrado. É isso lá, mas não quer dizer que por ser o único mostrado, que é o único objetivo que eles estão ali no planeta Pandora, né? Para pensar, na verdade, eles devem ter vários motivos, os seres humanos, para estar ali, né? Acontece que nós conhecemos um motivo no primeiro filme, que é a mineração, e um segundo motivo nesse segundo filme, que é uma extração de um óleo que fica dentro de uma baleia que é morta, nessa Tulkun, né? Que tem mais de 90 metros de comprimento. E esse óleo, segundo o que é dito no filme, ele promete longa vida para os seres humanos, quase que eterno. Aí você até pode dizer, assim, baseado nisso, né, algo que pode prolongar a vida do ser humano, ou praticamente dar imortalidade. Pensando neste lado, o ser humano é capaz de passar por qualquer coisa que esteja no caminho dele, né? Então toda a moral, toda a visão ideológica, toda a visão ambientalista cai por terra na hora. O importante é ter o que quer. Então eles chegam lá e a gente acompanha o Jake com um grupo de navios destruindo um trem que vinha da mineração. E eles usam um robô que parece uma aranha, que eles constroem em semanas prédios e qualquer coisa que duraria meses até anos. Isso agiliza a construção da base deles, né? Durante esse processo, eles conseguem fazer uma coisa que eu achei bem interessante. Eles pegaram a consciência do Coronel Miles e o transportou para um avatar junto com seus soldados que morreram também em batalha. E esse transporte de consciência de um corpo para um outro não é novidade exclusiva desse filme, né? A primeira vez que eu vi isso daí foi na série 100, que quem assistiu as séries, acho que na quarta temporada ou quinta, não sei, eles encontram um povo num planeta, na verdade são seres humanos num planeta que eles usam muito disso, né? Ele quer se manter imortal usando vários corpos, porque a sua consciência deles eram armazenadas. Porque o primeiro avatar, a consciência era transportada de corpos vivos. Uma pessoa viva para um corpo vivo, né? Numa máquina que você deitava lá e você fazia esse transporte de consciência. Agora aqui não, a consciência ela é armazenada tipo no HD e ela é colocada num novo corpo. Neste caso aqui, o coronel ele tem consciência de que ele não é o coronel do passado, mas sua consciência é. Seria praticamente tudo que ele sabe, todos os seus gostos, todas as suas emoções, que são tipo que catalogadas, registradas e assim, conseguem ser transmitidos para esse novo corpo. Mas segundo o que o filme conta, não é exatamente ele. É apenas uma cópia. E ele tem essa consciência, né? E nesse filme, a general que comanda toda a base lá desse nova investida humana é a General Ardmore, né? E eles têm a missão de matar o Jake, que é o único empecilho que os impede, a única pedra do caminho deles que impede de conseguir avançar todos os seus planos, né? Numa emboscada, o coronel Miles consegue emboscar os filhos dele, porque na verdade os filhos eles encontram naquela antiga trailer, pode dizer assim, em que a Neytiri matou o coronel, e esse coronel já podia estar junto com os homens, estão nesse lugar aí, e os filhos do Jake aparecem neste mesmo instante, e depois são descobertos, só que no momento eles não sabem que ele é o coronel. Eles olhando assim, pensam que é apenas um avatar humano, que é um avatar apenas. Aí depois eles conseguem um a um escapar, e aí ele consegue pegar o Spider, que conscientemente é o filho dele, né? E depois disso daí, uma guerra com certeza tá cravada. Mas como o Jake não quer trazer uma guerra para cima, quer participar mais de uma guerra por causa dos filhos da família que ele tem, ele escolhe fugir de lá em segredo para junto da tribo dos Metcaína, que são a tribo da água, né? E lá eles
tem que falar com o chefe da tribo, né? Que é o Tonowari, mas só que quem mesmo dá a palavra final é a Ronald, né? Que é a Kate, interpretada pela Kate Winslet. E eles têm 3 filhos em questão. Séria, lá a gente começa a ver no começo, no primeiro encontro, de que ela tá tendo meio... Ela e o Nathan gostaram um do outro. E tem o Aonun e o Rotso. Esses são os 2 filhos dele, que inclusive nesse filme eles fazem muito bullying com os filhos do Jake, principalmente com o Nathan e o Rourke, né? Então eles estão lá nesse lugar, eles são aceitos, eles vão aprender a morar mesmo lá por causa dessa guerra. E apenas costumes, e como esse povo da água, eles são meio diferentes, eles são anfíbios, eles têm um rabo meio que parecido com uma barbatana gigante, tem barbatana nos braços e eles conseguem respirar pela água. E eles começam a participar de toda a cultura deles, aprendem a nadar, vão ter cenas lindas, eles aprendem a nadar com os bichos. O Rourke, ele é deixado numa ilha para morrer, sendo mais um desses bullies em que o Neurotes fazem com os amigos dele. Ele deixa ele numa ilha para morrer, porque aparece um bicho, parece um tubarão que fica por lá e tenta matar o Rourke, né? Só que aparece um Tulkyn, tempo dessa barbatana quebrada, que mata esse tubarão dos cardiólogos, e ele é um exilado porque ele foi acusado de traição, porque ele tentou fazer uma investida contra os seres humanos e muitos dos seus Tulkyn, que fazia parte da sua tribo, morreram. Então ele foi exilado, e justamente esse Tolkien exilado fez uma conexão, chama de da Halo, né? Conexão com Rourke. E muitos, quando descobrem isso, acham isso um absurdo, né? Que ele não deveria fazer isso, e ou era absurdo ou era irreal. Por enquanto ficou por isso mesmo. Ele gosta do Tolkien, né? E desse Tolkien em questão, e queria desistir da amizade, dessa conexão que eles tiveram juntos. E numa das danças debaixo da água, a Kiri, né? Ela faz uma conexão com umas algas brilhantes lá, e a gente começa a perceber que ela tem uma conexão muito mais forte com a Eywa, que é a deusa da água, né? A deusa de toda a Pandora. E ela tem uma convulsão. E nessa parte aí, eles chamam os amigos cientistas deles, tá lá na Vila Navi, na floresta, e para poder tentar salvar ela. Sendo que a líder da tribo, que é a Ronald, tem os próprios meios, né, medicinais, cultural, que poderia salvar ela, só que a princípio não deram muita bola para ela. O que aconteceu? O fato desses cientistas terem ido para a tribo de Caína, né, isso dedurou a localização do Jake, por causa que lá no comando dos seres humanos foi registrado que uma nave saiu da floresta, passou o mar e chegou numa ilha, não uma ilha específica, uma região de ilhas. Isso, consequentemente, fez eles imaginarem que lá seria a localização, apesar de não exata, do Jake e de sua família, porque eles querem mesmo matá-lo a qualquer custo. E com isso, o coronel Meiles vai com seus homens até lá e começa a atacar as vilas com a ajuda do Spider, porque ele diz que o Spider começa a princípio a ajudar ele de uma forma que pareceu voluntária. Depois ele viu que o Spider não queria mais, e então ele coagiu ele a fazer isso. A gente vê o Spider ensinando eles a montar nos animais, a voar, fazer todo um procedimento de como falar melhor. Então ele começa a dar armas para o inimigo sem querer, a princípio, porque ele está com um prisioneiro. Porém, a princípio não foi tão sem querer assim, por causa que a general Ardmore, né, coloca ele numa máquina para tirar informações dele, que essa máquina, segundo o que ela fala, basta ele pensar num lugar, eles iam conseguir ler a mente dele através dessa máquina. Então é uma máquina de praticamente tortura e de muita invasão nele, né? Então o que o general faz é prometer para ele, que o coronel faz é prometer para ele que ele não ia mais deixar que ela o colocasse naquela máquina, mas ele tinha que cooperar. Até que depois ele se arrepende muito quando ele vê que quando o coronel e os seus homens vão nas vilas tentar ir do Jake, ele começa a queimar as vilas, a bater nas pessoas, a quase matar umas e tudo mais. É quando o coronel tem a brilhante ideia de que
para que não ficasse esse trabalho de formiga, de vila em vila até encontrar ele, eles resolveram atacar no que eles tinham de mais precioso, que são Tolkien, né? Que para os povos do Hitcaína eles são muito importantes, como se fossem um só. Então eles resolveram caçar ele e foi dado um sinal de que todas as pessoas, todos os navios tinham que avisar seus Tolkien de que eles tinham que se esconder. Aí nessa parte entra o Noah, que ele vai atrás do Tolkien dele, por causa que ele vai ser o único que não vai ser avisado, porque ele é isolado, ele é sozinho. E nessa hora que no navio, onde o coronel está mais os seus homens, é que eles justamente estão caçando o Tolkien do Noah. E é quando começa todo o engajamento das crianças tentando salvar o Tolkien, e depois salva, e depois as crianças são pegas por ele, depois chega o exército dos navios com o Jake e a Rona e o Tonowari, e fica quando a ação começa no final do filme. Mas o finalzinho eu não vou contar, mas eu contei só essa parte aqui. Acho que já é um bom ponto para a gente entender o que aconteceu, quem são os personagens, a motivação de cada um. E lembrando que nesse filme, o Jake ele foge da guerra. Ele não quer, né? Mas ele acaba indo atrás dele. E agora eu vou falar minha opinião sobre o filme. Não preciso nem falar, né? Que foi incrível. Eu sou fã do James Cameron, dos trabalhos dele. E Avatar 1 foi maravilhoso. E o fato de esse tipo de filme ter vendido tanto nessa parte da história da humanidade que vivemos, em que as pessoas estão voltando ao cinema aos poucos, não está toda aquela rotina tradicional de antigamente. Isso é impressionante, mas o objetivo dele era esse. O objetivo dele era fazer com que as pessoas voltassem ao cinema, porque, tipo assim, Avatar, o Caminho da Água, ele é um filme que praticamente você precisa ir pro cinema assistir por causa da experiência. Assistir o Avatar na tela de cinema, com todo aquele som, aquela ambientação e tudo mais, não é a mesma coisa que assistir na televisão de sua casa, entendeu? Então, isso é de um ótimo trabalho, de uma dedicação muito boa. Realmente, na parte da cena em que vinha a chuva, parecia que estava chovendo ali mesmo. E quando eles estavam dentro da baleia, os pescadores extraindo, da Tolkien, né? Os pescadores extraindo o óleo dourado, que eu falei no início da resenha, a gente se sentia no cinema como se estivesse dentro de uma caverna, assim. Porque a baleia, a Tolkien é um espaço aberto, né? Então foi muito incrível mesmo. As cenas são lindas, são maravilhosas. É um tipo de filme que realmente a gente não vê passar. Ele tem 3 horas, só que a gente não consegue sentir isso. Ele passa rápido, a gente tem muita ação. O James Cameron ele é famoso por filmes de ação. E eu achei interessante como no começo do filme, quando eles chegam lá na vila dos Hitcaína, né? O Nathan, ele é o filho principal, né? Ele demonstra ser principal, tanto que a Tessara começa a gostarem um do outro. Aí depois o Noah começa a ter uma participação também, junto quando ele conhece, tem o sarrelo dele com o Tolkien, que é a baleia gigante, né? Sarrelo é conexão. Então a gente vê que os dois eles começam a despontar como bastante principais ali na trama. Pro final do filme, né? Isso revelou o motivo de que não ficou apenas focado no Nathan, de que o Noah também ele teve o motivo de que também ele foi despontado como importante na trama. E essa parte que eu falei pra vocês, nesse filme aqui, o Jake ele tá querendo fugir da guerra para poder manter a família dele salva, certo? Mas acontece que, como vai ter outras sequências, então eu vendo outras opiniões sobre o filme, eu consigo entender que aquilo que aconteceu no final desse filme foi o suficiente para poder fazer o Jake acordar, assim, de que ele tentou fugir da guerra, a guerra veio atrás dele, sabe? Então fez ele acordar dizendo que não tem como ele fugir da guerra, a guerra vai perseguir ele tem que fazer parte da guerra. E que ele é um soldado e ele vai sempre viver em luta, enquanto ele estiver vivo, né? Ou para viver ele tem que lutar. Eu acho que esse segundo filme foi para mostrar isso para ele mesmo, e tanto para dar fôlego, né, e motivação para poder
para poder ele ser um lutador nos próximos filmes que virão. Ainda faltam 3. E ver essa mudança de ele querendo ser um cara mais contraído e depois ser forçado a ser um guerreiro, um herói, um lutador, isso é o que a gente vê nessa história do Avatar 2, O Caminho da Água. Bem, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E se você chegou até aqui, você ainda não é inscrito, considere se tornar um, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo aqui tem a agenda que fala de que cada dia eu tenho o quê. E toda sexta-feira tem os nossos encontros aqui de resenhas de filmes, tá bom? Então fique com Deus, um abraço e tchau.